E aí, gente, Hackman aqui. A gente vai continuar falando sobre aquele artigo sobre StarCraft, né? Inteligência artificial na StarCraft, na questão de movimentação, navegação do StarCraft de uma inteligência artificial, né? E aqui, na parte de vermelho, vai dizer, né, que vai começar, na verdade, essa parte da navegação híbrida do sistema. Ele vai dizer que quando nenhum inimigo, unidade, né, ou estrutura, né, como quartel, como o próprio quartel-general, que seria o principal alvo, né, do inimigo. Enfim, não só isso, mas qualquer tipo de unidade, qualquer tipo de estrutura. Quando não tem nenhuma dessas coisas inimigas, né, o agente usa o Alpha Star, que nem eu disse antes. Então, o Alpha Star é um algoritmo de pathfinding, de achar o melhor caminho dentro de um sistema, né? Então, basicamente, quando não tem nenhum inimigo, vai usar o Alpha Star. Então, por exemplo, eu quero mandar a inteligência artificial, ela quer mandar um personagem para fazer reconhecimento de área dentro do game. Então, manda lá, vai usar o Alpha Star para escolher o local, de certa forma. E aqui ele vai falar a influência local em algoritmos, né? Como aquele algoritmo que eu vou mostrar mais pra frente, que é relacionado ao body flocking, né? De como as aves se juntam em bando, né? E voam nos céus, né? De uma forma matemática, mais ou menos, para simular isso no computador. E campos potenciais, né? Que tem uma tendência aí em terrenos complexos, né? Já que eles não ficam parados, né? Ou tipo, batendo na parede que nem idiotas, né? Então, quando não tem nenhum inimigo, quando não tem nada de inimigo, vai ser basicamente o Alpha Star. Quando tem inimigo, campos potenciais ou o Boyd Flock algoritmo. Então, basicamente isso. E o do Boyds, ele vai dizer que ele foi modificado, né? De tal forma que os agentes eles tentam manter uma distância do inimigo, né? Uma distância uma distância maximizada, né? Então, pô, se o inimigo ele atira até aqui, então eu vou manter essa distância das suas armas, né? Isso aí é uma coisa muito boa em fugir, né? Porque dependendo se você estiver recuando a sua tropa, né? Tem horas que não tem como você recuar, porque se você recuar você vai levar chumbo, se a distância do inimigo é muito grande. Dependendo da hora ali, é melhor você atacar, porque a distância é tão... sabe, a distância, ele tem, por exemplo, tanques que atacam a longa distância, né? Aqueles tanques mais paralisados no terra. Então, às vezes a melhor forma é lutar, tipo, pelo menos eu vou levar os caras um pouco deles, né? Enfim, depois eu mando outro exército pra tentar com todo mundo, mas enfim. Mais ou menos saber a distância do inimigo, né? Até onde ele atira. Enquanto mantém o time agrupado, né? Então você tem que fazer isso enquanto mantém o time agrupado. Então, basicamente isso. Outra coisa também que vai falar é que não tem que evitar, né, essa colisão aí entre outros agentes e obstáculos, né? Então no final, esse algoritmo que é relacionado ao movimento de pássaros nos céus, ele vai ajudar tanto na forma de fuga, ataque coletiva no game, né? E aqui, por exemplo, eu vou mostrar na prática o bode algoritmo, né? Eu vou até colocar um site aqui também na descrição para você brincar com o que eu vou mostrar aqui. E nesse caso aqui é só um exemplo, né, de pássaros, né, no céu. E olha essa estrutura de como eles voam em grupo, né? Que aqui os pássaros eles não estão voando somente individualmente. Há uma harmonia aí na forma que eles se movem. E uma coisa que eu já vi, eu já vi algumas vezes quando você está de carro indo pra praia ou algo assim, você vê esse tipo de fenômeno, né? Sabe? De muitos passos agrupados. E você vê que é um negócio meio bonito, né? Tipo, uma coisa tipo, sei lá, parece que eles sabem como fazer aquilo instintivamente, né? Eu não sei nem por que eles fazem isso, né, gente? Aí é para um biólogo falar isso. Um biólogo focado em pássaros. Outra forma também, que aí eles estão mais uma forma mais em linha, né? E aqui nesse site do Ben Eater, ele tem aqui um exemplo
desse algoritmo na prática, né, que simula esse tipo de fenômeno que a gente vê na natureza, né? Provavelmente você já viu. E eu vou colocar no link da descrição esse site. O que ele vai fazer? Então, você tem ali 4 parâmetros, né? Coherence, que é coerência, acho que é a melhor tradução. Separação, alinhamento e campo visual. Quando você muda esses parâmetros, vai mudar o movimento dos pássaros. Porque quando está assim do jeito que está agora, eles vão ter uma movimentação meio diferente. Eu não estou mostrando em vídeo aqui, mas vai ser uma movimentação diferente. Vai ser uma coisa mais em partes, né? Então vão ter bandos que vão se mover em partes, né? Tipo, que nem você está vendo aí. E agora vamos mudar os parâmetros, né? Esses são os parâmetros atuais. Vamos mudar um pouco. Eu aumentei um pouco a coerência, abaixei a separação, abaixei o alinhamento e aumentei o campo visual. Então o que isso vai fazer? O principal aqui, na verdade, é o campo visual. Ele que vai dar mais diferença nessa parte. Dá pra ver que isso aqui acontece com o tempo, tá? Você vai nesse site que eu vou colocar na descrição. Quando você... Antes tá assim, né? Tá andando dessa forma, uma coisa mais separada. Grupinhos de passos separados. Quando você muda do jeito que eu mudei aqui, eles vão ficar separados com um tempo, mas depois eles vão agrupar para ficar juntinhos. Que nem você tá vendo aí. Mudando só agora o campo visual, né? Então eu coloquei 0 campo visual. Então eles ficam totalmente separados. Então você deixa um tempo rolando e aumentei a coerência para 100% também. Você deixa uma... É bom você brincar com isso daqui, né? Separação também 100% desligada, né? Enfim, tem um paper aqui usando esse algoritmo para filogenética, né? Isolando dados de filogenética, né? Congruentes, né? Usando esse algoritmo. Então esse algoritmo é usado para muitos campos da ciência da computação. Nesse caso aqui para biologia, né? Especificamente genética e especificamente mais ainda filogenética. Eu não sei se é filogenética que fala ou que ele tem escrito filogenômica, né? Eu não sei como falar em português. Enfim, Richard Baker, Museu de História Natural, Robert Dessely, provavelmente que contribuíram relacionados aos espécimes, talvez, e outros 2 pesquisadores ali. Então, isso daqui vai mostrar mais ou menos a mesma coisa que a gente viu antes. Eu não vou falar como funciona essa questão aqui, porque é de biologia e não faz sentido a gente focar nisso nesse momento. Não vou explicar esse artigo, embora seja pequenininho. Mas muito, muito bom por sinal. Tem aqui 4 parâmetros: alinhamento, repulsão, coesão e separação. Então aqui a gente tem a mesma coisa: coerência, separação, alinhamento. Só o campo visual que não está aqui, está como repulsão. Mas é basicamente isso. A coesão é mais ou menos a diferença vai ser na trajetória do cara, dos carinhas. O alinhamento vai ser também na trajetória, vai ser uma trajetória mais assim, mais única, né? Tipo, todo mundo agrupadinho junto, na mesma direção. Separação entre eles e repulsão do centro, né? Enfim. Então imagina isso microgerenciando exército, né? Então imagina, por exemplo, você agrupar o exército dessa forma, para especificamente atacar um inimigo, por exemplo. Que é uma coisa muito importante no StarCraft. De você selecionar o seu exército, grande parte para focar no inimigo, por exemplo, de longa distância, um inimigo mais forte, tipo um tanque. Que vamos supor que você está lutando contra um exército. E aí tem um monte de carinha que é aqueles carinha padrão, né? Médico, aparição, enfim. Só que tem um ali que são 3 tanques. 3 tanques dos pesadão. Daqueles que voa, enfim. Você vai ter que querer destruir eles primeiro. Então você vai focar o exército neles. Se a inteligência artificial não fizer isso, ela perde. Isso aqui é muito necessário no StarCraft. Às vezes você tem que focar em inimigos com todo o seu exército ou partes. Então esse microgerenciamento é possível usando boids. Aí você pode falar, nossa, é muito melhor do que os campos potenciais que a gente viu antes. Mas na prática não vai ser tanto assim. A gente vai ver os resultados mais pra frente. E todos os algoritmos que a gente viu antes, na prática vai ser isso, né? Só que essa parte, essa imagem a gente vai explicar no próximo vídeo.
Mas tem muito a ver com uma parte do código que a gente já viu. Então é isso, até o próximo vídeo. Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar que nós estamos aí. Então, é isso.